O livro dos Justos, capítulo 57. Os filhos de Esaú faz guerra aos filhos de Jacó. Foi depois os filhos de Esaú e travaram guerra com os filhos de Jacó em Hebrom. Esaú ainda estava deitado morto e não enterrado. A batalha foi pesada entre eles, e os filhos de Esaú foram derrotados diante dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó mataram uma quantidade enorme dos filhos de Esaú, 80 homens. Não morreu nenhum do povo dos filhos de Jacó. E a mão de José prevaleceu sobre todas as pessoas dos filhos de Esaú. Ele tomou Zefo, filho de Ulifaz, o filho de Esaú, e 50 de seus homens em cativeiro. Prendeu-os com correntes de ferro, e deram-lhe na mão dos servos para trazê-los para Mitzraim. Quando os filhos de Jacó tinham aprisionado Zefo e seu povo, todos os da casa de Esaú que permaneceram ficaram com muito medo por suas vidas, pois que eles também seriam tomados em cativeiro, e todos eles fugiram com Ulifaz, filho de Esaú, e seu povo, com o corpo de Esaú. Foram na estrada para a montanha de Seir. Eles reuniram-se em Seir. Entraram Esaú em Seir. Mas eles não tinham trazido sua cabeça com eles, pois ela foi enterrada no lugar onde a batalha ocorreu, em Hebrom. Aconteceu que os filhos de Esaú tinham fugido dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó perseguiram-nos até as fronteiras de Seir, mas eles não mataram um único homem entre eles, pois o corpo de Esaú que eles levaram consigo aumentou sua confusão. Então eles fugiram e os filhos de Jacó voltaram, e vieram para o lugar onde seus irmãos estavam, em Hebrom, e lá permaneceram naquele dia, no dia seguinte, até que eles descansaram da batalha. No terceiro dia, os filhos de Esaú reuniram todos os filhos de Seir, o Oreu. Eles reuniram todos os filhos do Oriente, uma multidão de pessoas, como a areia do mar. Foram para Mitzraim para lutar com José e seus irmãos, a fim de livrar seus irmãos. José e todos os filhos de Jacó ouviram dizer que os filhos de Esaú e seus filhos do Oriente vinham até eles para a batalha para livrar seus irmãos. José e seus irmãos e os homens fortes de Mitzraim saíram e lutaram na cidade de Ramsés. José e seus irmãos travaram uma tremenda batalha entre os filhos de Esaú e os filhos do Oriente. Eles mataram deles 600.000 homens. Mataram entre todos eles os valentes dos filhos de Seir, o Oreu. Somente alguns permaneceram. Mataram também muito dos filhos do Oriente e dos filhos de Esaú. E Ulifaz, o filho de Esaú, e os do Oriente todos fugiram de diante de José e seus irmãos. José e seus irmãos perseguiram-nos até que eles chegassem a Sucote. Eles ainda mataram deles 30 homens em Sucote, o restante fugiu. Eles fugiram cada um para sua cidade. José e seus irmãos e os valentes de Mitzraim voltaram com alegria e júbilo de coração, pois que eles tinham ferido todos os seus inimigos. Zefo, o filho de Elifaz, e seus homens ainda eram escravos em Mitzraim dos filhos de Jacó, e aumentaram suas dores. Quando os filhos de Esaú e os filhos de Seir retornaram à sua terra, os filhos de Seir viram que eles tinham todos caídos nas mãos dos filhos de Jacó e o povo de Mitzraim, por causa da batalha dos filhos de Esaú. Os filhos de Seir disseram aos filhos de Esaú: Vocês já viram? E assim vocês sabem que esta campanha foi por vossa causa, e nenhum homem poderoso ou adepto da guerra nos restou.
Agora, portanto, vão de nossa terra, vai de nós para a terra de Canaã, a terra de habitação dos seus pais. Portanto, seus filhos devem herdar os efeitos dos nossos em dias futuros? E os filhos de Esaú não ouviram os filhos de Seir. Os filhos de Seir consideraram fazer a guerra com eles. Os filhos de Esaú secretamente foram ao rei Angéas, da África, que é o mesmo Dinhabá, dizendo: envie até nós algum de seus homens e deixa-os chegar até nós, e nós vamos lutar juntamente contra os filhos de Seir, o Horeu, pois que eles resolveram lutar conosco para nos expulsar da terra. E Angéas, o rei de Dinhabá, assim fez, pois ele era naqueles dias amigável aos filhos de Esaú. E Angéas enviou 500 valetes de infantaria para os filhos de Esaú e 800 de cavalaria. Os filhos de Seir foram aos filhos do Oriente e até aos filhos de Midian, dizendo: vocês viram o que os filhos de Esaú fizeram a nós, sobre qual fomos quase todos destruídos em sua batalha com os filhos de Jacó. Agora, portanto, venha até nós e ajuda-nos, e nós vamos combatê-los juntos, e nós vamos expulsá-los da terra e vingar a causa dos nossos irmãos que morreram esta causa em sua batalha com os seus irmãos, os filhos de Jacó. E todos os filhos do Oriente ouviram os filhos de Seir, e eles vieram-lhes em cerca de 800 homens com espadas desembainhadas. Os filhos de Esaú lutaram com os filhos de Seir neste momento no deserto de Parã. E os filhos de Seir, então, prevaleceram sobre os filhos de Esaú. Os filhos de Seir mataram nesse dia, dos filhos de Esaú nessa batalha, cerca de 200 homens, do povo do rei Angéas, de Dinhabá. No segundo dia, os filhos de Esaú vieram novamente para combater uma segunda vez com os filhos de Seir. Na batalha, feriram os filhos de Esaú nesta segunda vez, muito devido aos filhos de Seir. Quando os filhos de Esaú viram que os filhos de Seir foram mais poderosos que eles, alguns homens dos filhos de Esaú viraram-se e ajudaram os filhos de Seir, seus inimigos. E lá caíram ainda do povo dos filhos de Esaú, na segunda batalha, 58 homens do povo do rei Angéas, de Dinhabá. No terceiro dia, os filhos de Esaú ouviram que alguns dos seus irmãos tinham virado para lutar com eles na segunda batalha. Os filhos de Esaú choraram quando eles ouviram isto. E eles disseram: que faremos a nossos irmãos que viraram de nós para ajudar os filhos de Seir, nossos inimigos? Os filhos de Esaú foram novamente ao rei Angéas de Dinhabá, dizendo: envie para nós novamente outros homens, para que com eles possamos lutar contra os filhos de Seir, pois foram já 2 vezes mais pesados do que nós fomos. E Angéas novamente enviou para os filhos de Esaú cerca de 600 homens valentes, e eles vieram para ajudar os filhos de Esaú. Dentro de 10 dias, os filhos de Esaú novamente travaram guerra com os filhos de Seir no deserto de Parã. A batalha foi muito severa sobre os filhos de Seir. Os filhos de Esaú prevaleceram neste momento sobre os filhos de Seir. Estes foram derrotados diante dos filhos de Esaú. E os filhos de Esaú mataram dentre eles cerca de 2.000 homens. Todos os homens poderosos do filho de Seir morreram nessa batalha, e lá permaneceram apenas seus filhos, que foram deixados em suas cidades. Midian e todos os filhos do Oriente fugiram da batalha. Eles deixaram os filhos de Seir, fugiram quando viram que a batalha fora severa sobre eles. Os filhos de Esaú perseguiram todos os filhos do Oriente, até que chegaram às suas terras.
Os filhos de Esaú mataram ainda, deles, cerca de 250 homens, e das pessoas dos filhos de Esaú caíram cerca de 30 homens. Mas este mal veio sobre eles, através de seus irmãos, voltando-se para ajudar os filhos de Seir, o Horeu. Os filhos de Esaú novamente ouviram os maus feitos de seus irmãos, e eles novamente lamentaram muito devido a isso. E veio passar depois da batalha, que os filhos de Esaú voltaram, vieram para casa em Seir. E os filhos de Esaú mataram aqueles que haviam permanecido na terra dos filhos de Seir. Eles também mataram suas esposas e crianças. Eles não deixaram uma alma viva, exceto 50 jovens rapazes e donzelas, que eles deixaram viver. Os filhos de Esaú não os mataram. Os rapazes se tornaram seus escravos, e as donzelas tomaram como esposas. Os filhos de Esaú habitaram no lugar dos filhos de Seir, e eles lá herdaram suas terras e tomaram posse delas. Eles tomaram todos os pertences da terra dos filhos de Seir, também seus rebanhos, seus bois, seus bens, todos os pertences seus. Pegaram os filhos de Esaú. Estes habitaram em Seir no lugar dos filhos desta, até este dia. E os filhos de Esaú dividiram a terra em divisões para os 5 filhos de Esaú, de acordo com as suas famílias. Aconteceu naqueles dias que os filhos de Esaú resolveram coroar um rei sobre eles na terra, dos quais se tornaram possuidores. Eles disseram entre si: "Não é assim, pois ele reinará sobre nós em nossa terra. E estaremos sob o seu comando, e ele deverá lutar nossas batalhas contra os nossos inimigos." E assim fizeram. Todos os filhos de Esaú juraram, dizendo: "Que nenhum dos seus irmãos deve reinar sobre eles, mas um homem estranho que não é de seus irmãos. Pois a alma de todos os filhos de Esaú amarguraram cada homem contra seu filho, irmão e amigo, em virtude do mal por eles sustentado de seus irmãos quando eles lutaram com os filhos de Seir." Por conseguinte, os filhos de Esaú juraram, dizendo que daquele dia em diante não seria escolhido um rei de seus irmãos, mas de uma terra estranha até este dia. E havia lá um homem do povo de Angéias, rei de Dinhabá, de nome Belá, filho de Beor, que era um homem muito valente, belo e sábio em toda a sabedoria, e um homem de senso e conselho. Não havia nenhuma das pessoas de Angéias como ele. Os filhos de Esaú levaram e ungiram-no, coroaram-no rei. Eles curvaram-se a ele e disseram: "Que viva o rei! Que viva o rei!" Espalhou-se a notícia e trouxeram-lhe cada homem brincos de ouro e prata, ou anéis ou braceletes. Eles fizeram dele muito rico em prata e ouro, em pedra de ônix e obidélio. Eles fizeram um trono real e colocaram uma coroa na sua cabeça. Eles construíram um palácio para ele, e ele morava nele. Ele se tornou rei sobre todos os filhos de Esaú. O povo de Angéias retornou de sua batalha dos filhos de Esaú e voltaram a seu mestre em Dinhabá. Bela reinou sobre os filhos de Esaú 30 anos, e os filhos de Esaú habitaram na terra em vez dos filhos de Seir. Eles habitaram com segurança em seu lugar até este dia.